Bom dia, oitavo ano. Tudo bem, galera? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, faremos a revisão do módulo 4, que tratou-se da autorreflexão. Conhece a ti mesmo. Faço um parênteses aqui de que a maioria dos lugares consta como errado. Conhece-te a ti mesmo. Não tem jeito de conhecer-lhe a ti mesmo. Conhece a ti mesmo é a frase correta. Conhece a ti mesmo. Ao pensarmos sobre essa frase, que estava escrita no Templo de Delfos, na antiga Grécia, não foi Sócrates que disse ela. Ela estava escrita no templo. O que queremos dizer com esta frase? Conhecer a si mesmo. Queremos dizer que é preciso saber quem somos nós, saber quais são os nossos limites, quais são nossos desejos, o que realmente queremos da vida. Seu desejo é por bens materiais? Pois bem, o que você pretende fazer para consegui-los? Virar à noite jogando videogame ou vendo Netflix trará até você o que você deseja ter? Talvez seu desejo seja ser amado por alguém, por seus pais ou por seus amigos. Viver os dias sem um propósito definido e claro fará com que as pessoas lhe amem? Ou será que conquistamos corações e mentes através de nossos gestos de amizade, de palavras verdadeiras, do interesse genuíno demonstrado pelo outro? O que você deseja? Isso precisa estar claro na sua mente e no seu coração. Caso contrário, você vai acabar fazendo ou buscando o que os outros acham que é bom para você. Você deseja ser músico? Jogador, artista, médico? Estude. Estude porque ninguém, nem mesmo os superdotados, chegam a ser brilhantes sem estudo. Esforce-se. Esforce-se, pois nem mesmo os milionários têm tudo na vida. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Não compra o amor das pessoas. O primeiro passo para entender a si mesmo é saber as causas do seu comportamento. Por exemplo, fiquei nervoso ontem e discuti com a namorada ou com o namorado. O que é autorreflexão? Vou te dar uma dica, um passo a passo. Primeiro passo: perguntar a si mesmo: o que me deixou nervoso? Foi algo que a pessoa fez ou o que ela disse? Foi algo que ela disse a mim ou algo que alguém disse a ela? Segundo passo: eu poderia ter reagido de outra forma? Terceiro passo: hoje, de cabeça fria, consigo conversar sobre isso? Quarto passo: na próxima vez que algo parecido acontecer, vou me lembrar dessa reflexão e terei uma atitude diferente. O nome desse passo a passo é o tema da aula de hoje: autorreflexão. Por que será que tem tanta gente frustrada com a vida? Qual o motivo para tanta desmotivação em relação ao trabalho, aos estudos, à vida pessoal, enfim, em todos os setores da vida? Será porque seguimos com pouca frequência nossos próprios conceitos? Em muitos casos, nós damos ouvidos para as opiniões alheias que não agregam em nada em nossos propósitos. E na maioria dos casos, as opiniões das pessoas estão embasadas em tradições, preconceitos e hábitos que nada têm a ver com nossos projetos. Por isso, em algumas situações da vida, naquelas que aceitamos convicções alheias, acabamos nos prendendo em ideias que não são nossas, em pontos de vista de outros indivíduos. Se você der para um peixe a tarefa de subir em uma árvore, ele, sem dúvida, vai passar a vida acreditando ser um estúpido. Se você der para um indivíduo com potencial enorme em ser chefe de cozinha a obrigação de se formar em engenharia, tenha certeza que ele será um péssimo engenheiro e ainda por cima frustrado.
As aptidões, os dons e as habilidades não vêm até nós por tradição ou por conselhos, e sim pela mistura psicológica, biológica, social e existencial que acontecem em nosso próprio corpo. Por isso Sócrates perseguiu a máxima do conhece-te a ti mesmo, porque ele sabia que para uma vida mais feliz e menos fracassada, o importante é conhecer nossos próprios gostos, nossas próprias vontades e aquilo que nos satisfaz de corpo e alma. Com isso, damos menos importância às opiniões alheias e desfrutamos de uma vida mais autônoma. Essa autonomia e a coragem para chegarmos até ela foi amplamente abordada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que chamou de menoridade a situação daqueles que não determinam sua própria forma de pensar. Aqueles que deixam para os outros decidirem por si e não exercitam o autoconhecimento. Dentre esses outros, existem aqueles que se aproveitam da apatia dos que estão na menoridade. Eles são chamados pelo filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé de picaretas, e esses picaretas vendem seus conceitos prontos aos apáticos, nos mais diferentes ramos, desde a política até a espiritualidade, passando pelo campo afetivo e até pelo campo comercial, onde decidem o que será comprado ou consumido. Será que nós conhecemos mesmo nossas necessidades e nossos desejos, ou será que não passamos de marionetes de um sistema todo estruturado? Essa é a pergunta sobre a qual temos que refletir quando somos provocados a testar o poder de nossa autossuficiência. Somente o autoconhecimento, que Sócrates proclamou como crucial, pode ser instrumento para uma vida autônoma. E esse exercício de conhecer a si próprio pode ter início com a eliminação de tudo aquilo que vem mastigado, aquilo que vem como verdade e aceitamos sem raciocinar. Fique atento ao que te influencia. Expulsar da existência esses picaretas fará com que sejamos mais livres e essa liberdade nos dará muitos momentos de felicidade. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Não se deixe enganar. Deixo com vocês a reflexão de Jean-Paul Sartre. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. A vida, pessoal, a vida que você leva é escrita por você, não pelo destino, não por seus pais, nem pela sociedade, mas somente por você. Pegue as rédeas da sua vida nas mãos. Seja o senhor do seu destino e não o passageiro do destino. Vamos aproveitar que nesta aula vimos o poder da autorreflexão. Vamos fazer um exercício interessante? Prometo a vocês que não será mostrado para ninguém o que você escrever, apenas para os meus olhos. Só eu lerei. Faça um passo a passo de como você mudaria a sua vida. Que aspectos você mudaria. Dê atenção especial aos porquês. Por que você mudaria isso? Quero entender como você pensa e exercite o poder de argumentação. Um abraço e até semana que vem. Primeira coisa. Pressão na escola. O adolescente, até os 17 anos, a única preocupação que ele tem, a maioria, é ser bem sucedido na escola. E essa pressão, ela vem um peso muito maior, porque entende o seguinte, por exemplo, uma pessoa adulta, ela tem várias funções. Então a gente pensa, dá um pouquinho para cada uma, tá bom, porque a gente entende que ela não pode ser boa em todas, né? Não pode ser completa em todas, alguma vai ficar sempre desfalcada. Nem que seja aí na área, não vai na academia, não faz isso, mas faz as outras. Na adolescência, como ele tem a escola como única tarefa norteadora, existe uma cobrança social, consciente e inconsciente de professores, de familiares e de amigos, para que eles consigam. E aí entra naquela caminhada da pressão, naquela caminhada da incompreensão, e aí ele começa
Aí ele também começa a direcionar muito a autoestima dele pautado nisso. Então ele consegue, ele é um sucesso, ele não consegue, ele é um fracassado. E aí você vai determinando muito das crenças, entendeu? Então esse é um ponto importante dos pais observarem, de não olharem para o filho como aquela frase que para mim é muito estranha. E, tirou 10, não fez mais sua obrigação. Eu não concordo com isso, eu acho que não existe uma questão de obrigação, existe uma questão de superação a cada desafio que eles enfrentam. O segundo ponto é problema com os pais. Eles entram naquela fase de ninguém me entende, o pai não entende eles, aí ninguém se entende, ninguém consegue se entender, alguns não conseguem nem se comunicar. É como se fosse dois mundos. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre adolescente que falam sobre essa questão dos dois mundos. E aí, o que acontece? Eles entram nessa crise de identidade e começam na busca por serem aceitos e se sentirem pertencentes. Aí eles começam a se desconectar dos pais, que muitas vezes acabam virando a história do Químico, né? E por que isso acontece? Porque o pai, ele precisa se atualizar junto com o filho. Mas, Alice, como assim? É o filho que se atualiza? Na maioria das vezes. Porque o pai, quando você vê alguém crescendo, você leva um tempo para entender que ele cresceu, certo? Então você ainda olha para ele, com 15 anos o menino tá namorando, você fala, gente, mas é uma criança. Não é uma criança. E você precisa se atualizar para acompanhar ele. Os dois precisam andar juntos, porque ele tem muito para te ajudar a entender esse momento que na verdade nem ele entende, mas que vocês podem tentar interpretar os desafios juntos e vice-versa. Então esse é um grande desafio que eles vivem aí, os pais também. Terceiro ponto, amizades e relacionamentos. Na adolescência, eles começam a ter essa definição por grupos de amigos. Então, você muitas vezes entra numa instituição de ensino médio, você vai identificando a galera do esporte, a galera dos estudos, a galera isso, a galera que... Enfim, são vários grupos. E eles começam a entrar nessa corrida por qual grupo eles vão pertencer. E às vezes, não necessariamente, ele entra em um grupo por ele se identificar com aquela ação, mas é por onde ele se sente mais aceito, é por onde ele se sente bem, e aí ele acaba sendo influenciado por aquilo a viver aquele tipo de comportamento ou ação. Então, é aí que entra também a importância da família estar junto, porque às vezes ele pode cair num grupo negativo, né, de pessoas que fazem escolhas erradas, de escolhas infelizes, e isso é negativo para o seu filho. Então, a autoestima, que está muito ligada a essa base familiar, está ligada a isso. Porque é uma pessoa que se sente segura e que tem uma autoestima boa, ela não se influencia tão facilmente por grupos que não acrescentam em nada, né? Que não somam no desenvolvimento, no crescimento deles. E nos relacionamentos, que é onde eles começam a se envolver de fato com outras pessoas, ter parceiros, ter parceiras, e a viver essa primeira etapa do relacionamento amoroso, dos desafios que isso enfrenta. Ali, isso é importante? Claro que é importante. Tudo é importante quando a gente vive de forma consciente. Respeitar a sexualidade do adolescente, respeitar que ele já está despertando sentimentos, reações físicas, reações emocionais, e que isso é um processo natural e que ele vai vivenciando isso e descobrindo e amadurecendo ao longo da vida. O quarto e último ponto é os problemas que eles vivem com a própria aparência. Na adolescência, aquela fase dos hormônios de total loucura e que você fica meio desencontrado. Seu cabelo, que era aquele cabelinho de criança, começa a ganhar outro estilo. A pele enche de espinha muitas vezes, algumas têm mancha. As meninas às vezes não sabem ainda usar uma maquiagem leve, mas que seja proporcional, né? Que consiga equilibrar essa dificuldade. Os meninos mais ainda, porque nem maquiagem tem. Aí vai aquele corpo que vai mudando, sabe? Você vai crescendo, vai inchando, mas ainda não definiu. E aí eles se olham assim, se sentem estranhos, né? E aí sempre tem também aqueles adolescentes que despontam e já tem aquela formação bem definida. E são essas referências que acabam gerando essa insegurança nos demais. Essa corrida por um padrão estético que não existe, que é tão triste, sabe? A gente vê quantos casos de pessoas que não se amam. Mas por que elas não se amam? Porque a sociedade determina um perfil estético onde as pessoas devem caminhar para alcançar ele. Só que não, gente, a autoestima ela não está ligada ao padrão estético que você se coloca, ela está ligada ao seu posicionamento. Ela está ligada, por exemplo, não é o fato da pessoa ser gorda ou o fato da pessoa ser magra que vai fazer ela feliz. O que vai fazer ela feliz é ela ter escolhas conscientes sobre ela. Ela saber que o que ela põe dentro do corpo dela
é determinante para a sua formação, para o seu equilíbrio. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante.